Bom dia, pessoal. Nós somos o grupo F da disciplina Prática de Eletromagnetismo e hoje a gente vai apresentar para vocês um trabalho de eletrostática. O grupo F consiste do João Gabriel, né? A Thalita, o Gustavo, que no caso sou eu, e o Jefferson. E sem enrolar mais, vamos começar. Pode passar o slide. Um resumo do que a gente vai apresentar aqui. A gente vai realizar e discutir, né? 4 experimentos eletromagnéticos, sendo eles um experimento do canudo eletrizado, que é o que eu vou apresentar, e a Thalita, né? O eletroscópio de folhas, a pilha galvânica e a lâmpada incandescente. E além disso, a gente vai mostrar, tipo, e comentar também os cálculos necessários para os que forem precisos cálculos, né? Enfim, pode passar. Uma breve introdução só para contextualizar sobre os fenômenos da eletricidade e magnetismo, que eles estão muito presentes no dia a dia. E o objetivo dessa apresentação, desse experimento, é nada mais nada menos do que validar os conceitos teóricos de eletromagnetismo, que a gente tanto vê no meio acadêmico, né? E também fomentar habilidades práticas em eletricidade e magnetismo. Ou eletromagnetismo, né? Em curto. Pode passar de novo. Aí o primeiro experimento que a gente realizou foi o do canudo eletrizado. Ele consistia em pegar dois canudos, um deles em forma de pêndulo, tipo assim, e o outro canudo avulso. A gente eletrizava os dois, no caso, no papel, né? A gente ia passando o papel assim no canudo até ele ficar eletrizado. Aí, pela série triboelétrica, que é essa foto da direita ali, em azul, a gente pode ver qual material que quando entra em atrito com... Quando X material entra em atrito com Y material, qual deles vai ficar, tipo, eletrizado positivamente e qual negativamente. No caso, os canudos eram de plástico, que é o polipropileno, que tá lá embaixo, tá o mais eletronegativo, né? E o outro era o papel, então só olhando rápido já dá para ver que tipo o papel vai ficar eletrizado positivamente e o canudo de plástico vai ficar negativamente. Ao contrário da imagem, porque aí na imagem ele é vidro e seda, são outros materiais, né? Então, no experimento a gente eletrizou os dois canudos com papel e como eles têm o mesmo material, eles vão ficar com a mesma carga. E como eles têm a mesma carga, eles vão se repelir, correto? Então, enquanto um canudo estava em forma de pêndulo, assim, e o outro estava avulso, a gente ia aproximando eles e eles iam se repelindo até que o do pêndulo levantasse e ficasse na horizontal. E pode passar. Assim que o canudo em fórmula de pêndulo ficava completamente na horizontal, a gente podia assumir, já como ele não levantava mais, né, ele estava no limite ali, a gente podia assumir que a força elétrica que estava sendo exercida sobre ele ali, entre ele e o outro canudo, né, era equivalente à força presa, aproximadamente. E a gente joga isso na lei de Coulomb, que é força elétrica igual a K, Q, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado, né? No caso, aqui a carga deles são iguais, então é só um Q. E a força elétrica é igual ao peso que nem eu falei. A gente só manipula e isola a carga e a gente chega nessa fórmula de baixo aí que a gente pode usar para descobrir a carga do canudo. E pode passar de novo. Aí eu já coloquei a carga que a gente descobriu pro canudo, que é 2 vezes 10 elevado a menos 8. É uma carga bem pequena. E aí tem o vídeo do nosso resultado do experimento. Ele tá um pouco travado, mas dá pra ver que funcionou. Os canudos se repeliram até que o canudo do pêndulo ficou na horizontal, chegou no limite e depois ele caiu. É, só um minutinho. Aí os resultados do experimento foi esse. Aí agora cabe uma discussão entre o grupo, né, sobre o assunto. O que vocês acham que ia acontecer se a gente mudasse os materiais envolvidos? Tipo, que fosse um canudo de vidro ou não fosse papel, né? Bom, eu acho que eles iam mudar as cargas, como você tinha dito, porque depender do material ele fica positivo ou negativo, mas
o efeito ia ser o mesmo, que eles iam ter a mesma carga, iam se repelir. Pois é, ia ser a mesma coisa, e a gente ia ter que analisar os dois materiais envolvidos, né? Ver qual carga que eles iam ganhar. Aí, um assunto muito importante também, muito interessante, né? Da gente falar aqui, que é o que ia acontecer se um dos canos não tivesse eletrizado, né? No caso, vamos falar da parte teórica aqui, né? Porque na prática deu muitos problemas técnicos e, assim, eu acho que não funcionaria. Porém, tipo, na teoria, se um dos canudos não estão eletrizados, ele tá neutro, né? Isso quer dizer que ele tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa, né? Prótons e elétrons. A gente tem um canudo que está eletrizado negativamente e o outro está neutro, certo? Quando a gente vai aproximando eles, a carga negativa do canudo eletrizado vai atrair os prótons do canudo neutro para mais próximo, né? Elas vão vir para cá, enquanto as de carga igual, que são as negativas, vão para o outro lado, elas vão ficar mais longe. Aí eu fiquei pensando bastante, tipo, pô, por que que ele vai se atrair e não se repelir se eles têm a mesma quantidade de cargas? Aí eu pensei que faz muito sentido na real, porque como ele vai atrair, tipo, a negativa, a positiva para cá, né? Então as cargas positivas vão ficar mais próximas das negativas. E como a gente tem na lei de Coulomb, né? A distância ela é totalmente importante para a força elétrica. Então, como diminuir a distância entre elas, vai aumentar a força e a atração vai predominar ao invés da repulsão. Isso eu achei muito interessante, quis compartilhar com vocês. Aí o que que ia acontecer também se os canudos se tocarem? No caso, não ia acontecer nada pra gente, né? Porque quando eles se tocam, eles vão só compartilhar carga. E eles já estavam eletrizados negativamente, né? Mas se fosse um canudo neutro e ele tocasse com o eletrizado, o neutro ia ficar negativo também, porque ele ia compartilhar a carga dele com o neutro. E durante o nosso experimento a gente notou também, como é de se esperar, né? Pelo que eu acabei de explicar, que o canudo eletrizado ele atraía pequenos pedaços de papel que estavam neutros quando a gente passava. Isso é uma aplicação prática muito importante, muito legal da lei de Coulomb. Isso, pode passar. Ah, tá. Agora eu vou começar a falar sobre o segundo experimento que foi realizado. Ele também vai estar nessa parte de eletrização e o efeito dessas eletrização, que o efeito da eletrização, tipo no canudo, que a gente fez nesse experimento, a gente eletrizou um canudo e a gente vai ver, na verdade, o efeito não só na questão das cargas, mas na questão da produção de campo elétrico. Falar primeiramente o que é essa lâmpada de neon. Ele é um bulbozinho que dentro dele tem gás neon a baixa pressão. O gás neon, em pressões normais de temperatura ambiente, ele é um gás bastante estável. Mas quando esse tipo de lâmpada coloca num bulbo assim, com baixa pressão, para ser um gás assim facilmente ionizável. E aí, se ele é facilmente ionizável, basta um baixo campo elétrico para conseguir ionizar os átomos e, tipo assim, essa ionização, ela consiste basicamente em produção de elétrons e produção de cargas positivas, íons positivos. E aí, nesse experimento específico, a gente ligar, por exemplo, essa luz neon só com a eletrização do canudo. Aí, quando você eletriza o canudo, com papel, por exemplo, ele cria um pequeno campo elétrico e daí você consegue, aproxima da lâmpada de neon e os átomos lá, por exemplo, eles excitam os elétrons, porque o neon a baixa pressão, ele é bastante ionizado, excitam os elétrons, e aí na parte da descarga, quando os elétrons voltam das últimas camadas, eles liberam energia. E essa energia pode ser justamente na faixa do visível. E aí você consegue ver a formação de luz, né? No caso da metodologia específica, o canudo precisa estar bem carregado e próximo da lâmpada. Deixa eu pausar aqui antes de começar. Aí aqui, como a gente está falando da discussão, como eu tinha falado um pouco, ele vai adquirir essa carga elétrica, ele vai
gerar um campo elétrico ao seu redor. E esse campo pode ser suficiente para iniciar o processo de ionização do gás dentro da lâmpada de neon. É como eu falei, porque ele gera luz, porque os elétrons retornam aos níveis de energia mais baixos, e os átomos de neon emitem uma luz visível característica. Essa luz, ela é tipo laranja avermelhada. E a conclusão mais, assim, uma discussão, assim, interessante para a gente começar a discutir depois, é que os campos elétricos bem fraquinhos, eles já são suficientes para iniciar o processo de descarga. Aí aqui tem um vídeo, assim, o vídeo é muito difícil de você visualizar, né? Porque ele é bastante rápido, mas dá para ver assim, com muita força, dá para ver que ele, olha aqui, ó, tá passando canudo, e aí com muita, assim, se você observar muito de perto, quer ver? Vai em algum momento ali ele acende. Olha lá, bem rapidinho. Assim, é muito pouco, né? Mesmo porque, ó, lá de novo, mesmo porque tem pouca, é pouca carga, ó, a eletrização, ó, lá de novo, a eletrização pelo cano dele é muito baixa, né? As cargas produzidas ali é muito baixa, mas é suficiente para a gente já conseguir verificar o resultado desse experimento. E aí a gente podia começar a discussão o que que vocês acham se outro tipo de gás ali daria certo também, além do gás neon? O que que vocês acham do experimento em geral também? Bom, eu acho que depende do gás, né? Porque, como você falou, o neon ele é mais facilmente ionizado nesse processo. Então, dependeria do gás. Acho que é isso, dependeria do gás pra ele realmente funcionar. Eu acho assim tem mais a ver com o que eu verifiquei, muito a ver mais também como a baixa pressão ali dentro do bulbo, né? Porque como a gente pode verificar, por exemplo, no experimento da lâmpada, a gente tira o oxigênio, então assim, as lâmpadas em geral tem que ter um mínimo de material, algumas lâmpadas são de vácuo. Então assim, a baixa pressão é uma característica muito importante para que pouco campo elétrico seja suficiente para acender, entendeu? Basicamente, isso. É um experimento bastante simples, mas é bem interessante ver como. Porque a gente vê eletricidade, né? A gente fala, nossa, é um evento muito complicado de ver esse experimento, assim, só eletrizando o canudo. É bem interessante. É, enfim, deixa eu ver o próximo. Ah, já posso. É o do eletroscópio. Me chamo Jefferson e eu vou falar sobre o eletroscópio. Bom, primeiro, o que é um eletroscópio? É um tipo de aparelho que foi desenvolvido para medir se algo está eletrizado e leva de algum material. Aí está algum um exemplo de eletroscópio, usando uma garrafa de vidro, o cabinho de metal e as folhas de alumínio. Pode passar. Para a gente compreender como que ele funciona, é interessante te lembrar dois conceitos. O primeiro é o conceito de indução, que ele seria, como o Gustavo já tinha falado, quando você eletriza um meio e deixa o outro neutro e chega a esses dois próximos, mas sem tocar, aquele que está com cargas, nesse caso aí como exemplo, o bastão de vidro está com cargas
positivas e o eletroscópio estava neutro. Então, quando eu chego perto esse bastão de vidro, as cargas positivas são repelidas para longe e as cargas negativas se atraem para perto do canudo. Então, ele continua neutro com as mesmas quantidades de cargas mais e menos, só que essas cargas ficam separadas. E com isso, como as cargas no papel alumínio ficam com o mesmo sinal, elas tendem a se repelir, então ele se separa, formando esse ângulo aí. Pode te passar. Outro conceito que é bom relembrar é o conceito de condução. Diferentemente da indução, esse ocorre o contato. Então, nesse caso, eu tenho um bastão de vidro carregado ativamente e eu chego perto, ocorre a indução, só que quando eu encosto, eu divido essas cargas de forma igual entre esses dois meios. Então, essas cargas vão ficar separadas e com o mesmo sinal. Vale lembrar que é um fio terra, esse meio vai ficar carregado com a carga oposta ao meio que eu cheguei perto. No caso, o bastão fica mais e o eletroscópio fica menos. Já no caso da condução, se eu encosto, eles ficam com o mesmo sinal, seja mais, seja menos. Nesse caso, como é um bastão de vidro, ele fica com cargas positivas. E da mesma forma, no caso da indução, com cargas de mesmo sinal, eles vão se repelir, então as minhas folhas de alumínio vão se separar e formar esse ângulo. Só que quando eu afasto esse meu bastão, essas cargas vão continuar lá, então vai continuar a ter esse ângulo até que essas cargas fujam para outro lugar. Já na minha indução, quando eu chego perto, as folhas se separam e quando eu afasto, elas se juntam de novo, porque aí voltam ao seu estado normal. Pode passar. Bom, agora vamos falar sobre os nossos procedimentos experimentais. Como a gente construiu o nosso eletroscópio. A gente usou uma garrafa PET, um fio de cobre, de papel alumínio, um canudo de plástico e um de papel toalha. E como ele ocorreu? A gente, da mesma forma que no primeiro experimento, a gente eletrizou o nosso canudo usando o papel. Então, esse meu canudo ficou com cargas negativas e o meu papel com cargas positivas.
Então, eu vou carregar e eu vou o funcionamento do meu eletroscópio. Então, eu chego perto do meu canudo dessa bolinha de papel alumínio que eu fiz em cima desse fio, até já nas duas folhinhas de alumínio que estão dentro da garrafa. Pode passar. O vídeo pode mostrar a gente se aproximando, e as duas folhinhas se abrindo. A gente chega perto, ela se abre, a gente afasta, elas se juntam de novo. Aí, quando a gente encosta, quando a gente chega a encostar, é mais pro fim do vídeo aí. Quando a gente encosta, elas continuam separadas. E quando a gente encosta com a nossa mão, elas voltam a se fechar as cargas que estavam nele para a gente. Então ele volta a ficar neutro e se fecha. Esse foi esse experimento. Aí agora eu acho legal a gente entrar na nossa discussão. E eu gostaria de levantar os principais problemas que nós tivemos nesse experimento. E eu acho que a maioria deles se enquadra tanto nesse quanto nos primeiros, que foram usando o canudo. Porque assim, quando a gente tenta eletrizar esse canudo, ele dá muito errado. Várias e várias vezes ele não estava eletrizando, então a gente ficava tendo que repetir esse passo várias e várias vezes. E uma das principais causas disso é que ou os materiais já estavam muito carregados em excesso, então que a gente tinha que ficar trocando de canudo e de papel, ou senão a gente estava perdendo muita carga. Seja pela mão, a gente passa das cargas que queremos que fique no canudo para a gente, e vários outros tipos de perda. Tanto que quando a gente isola, tipo, ficando em cima de um banquinho de madeira e colocando algum plástico na nossa mão, balão de látex, ele fica separado das nossas cargas do canudo, então a gente consegue eletrizar de forma mais fácil. Esse eu acho que foi um dos principais problemas que eu tive nesse experimento e nos experimentos 1 e 2 também, com o canudo. Outro problema que deu nesse experimento também, foi mal te interromper, só lembrando aqui, foi que a gente tentou, não tava dando de jeito nenhum. Aí depois a gente foi pensar, né, e a gente percebeu que a garrafa tava um pouco úmida. Sim, isso mesmo. Aí não dava de jeito nenhum. Porque pela umidade, essas duas folhinhas às vezes grudam e não querem separar, ou senão o próprio ar
dentro dela muda, enfim. Outra coisa agora que eu também lembrei é que a gente estava fazendo o nosso contato, mas mesmo assim, elas não estavam ficando separadas. Quando a gente saía de perto, elas voltavam a se fechar. Isso porque, de alguma forma, essas cargas estavam saindo para algum lugar. Então, a gente estava perdendo essas cargas. Então, até a gente conseguir deixar o nosso sistema bem e, 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 e isolado do meio externo, essas cargas ficaram saindo. E aí, se vocês têm mais algum problema ou alguma discussão que acharam nesses experimentos, que acham válido comentar? De erro, eu só lembro desses também. Então é isso, então. Bom, eu vou falar sobre o experimento da pilha voltaica do Alessandro Volta. Pode passar o slide. Ela foi inventada por Alessandro Volta em 1800. A pilha de Volta foi a primeira fonte de energia elétrica contínua. Isso representou um marco no desenvolvimento da eletricidade. Mas como é que ela funciona? Ela é composta por discos alternados de zinco e cobre, separados por um material poroso, embebido de solução salino-ácida. No nosso caso, foi uma solução salina. Ocorre uma reação química entre a cobre e o zinco, juntamente com esse material poroso, que gera essa diferença de potencial, produzindo corrente elétrica, consequentemente. Pode passar? A nossa metodologia. O que a gente fez para realizar esse experimento? A gente utilizou moedas de 5 centavos como material de cobre e utilizamos papelão com água e sal para o material poroso, para que haja a eletrólise, o compartilhamento de elétrons do cobre para o zinco, que é a moela de zinco, as roelas de zinco. Aí foi feito o sequenciamento de moeda, papelão e arruela. Essa ordem. E essa ordem se repetiu por 10 vezes. Você pode passar para mim, por favor? Aí, acho que dá para ver, os três LEDs de 3 volts acenderam com 10 pilhas dessa sequência. Inclusive, pilha é dada esse nome por conta dessas pilhas dessas sequências. Então, quanto mais sequências dessa, mais diferença de potencial gera nesse circuito. Aí, falando um pouco dos resultados, primeiramente, eu não consegui ter os resultados adequados, só consegui acender uma LED por conta da quantidade de pilhas que eu estava fazendo. Após aumentar a quantidade de pilhas, eu consegui ter o resultado obtido satisfatório, que foi acender as 3 lâmpadas de LED de 3 volts. Uma discussão com relação a esse experimento. Uma pergunta, né, que eu passo para vocês. O porquê que o cobre e o zinco eles geram essa diferença de potencial? Qual é o processo químico que ele ocorre? Já respondendo,
ele ocorre porque o zinco ele tem uma facilidade de receber elétrons e o cobre ele tem uma facilidade de doar elétrons. Por isso ocorre essa passagem de elétrons e isso ocorre uma diferença de potencial. É muito parecido com o capacitor, que a gente vai ver posteriormente. Mas é basicamente essa a ideia. Se fossem materiais diferentes, talvez teriam os mesmos resultados, mas teriam que ter essa mesma característica de doar e receber elétrons, os dois materiais diferentes. Pode passar. Vou começar a discorrer sobre o experimento da lâmpada incandescente. Só contextualizando, a lâmpada incandescente foi inventada por Thomas Edison no 21 de outubro de 1879. E a lâmpada incandescente, necessariamente, ele é um dispositivo que ele vai transformar a energia elétrica em luz e calor. E realmente é luz, né? Só porque está queimando o filamento, né? Aí, para achar isso aí, você precisa de combinar um material incandescente, eficiente, como um filamento de carbono, mas hoje em dia usa filamento de tungstênio, mas no nosso experimento a gente vai usar grafite. Enfim, tem que ser algo que tenha a propriedade de incandescência. Aí, no experimento da lâmpada incandescente inicial, teve um estado de alto vácuo internamente ao bulbo e uma resistência associada a uma distribuição energética. A resistência ele vai estar no próprio filamento, né? Porque para você ligar as voltagens, para você não ter curto-circuito, você tem que ter uma resistência. Aí aqui o filamento de tungstênio, que quando percorrido por uma corrente elétrica, aquece os átomos e transforma a energia em luz. Então, assim, é uma energia luminosa mesmo. Bem, aqui eu falo mais sobre a metodologia da lâmpada incandescente. Eu acho que essa forma é mais simples para você fazer uma lâmpada incandescente. Nós utilizamos um pote de vidro, né? Nós passamos um fio, os fios, que é para ligar no polo positivo e negativo da voltagem. Você pode utilizar uma série de pilhas, qualquer coisa que seja um gerador de tensão, né? E daí a gente isolou bem com cola quente para deixar o pote de vidro bem isolado, para não ter contato com a área externa. E daí a gente deixa bem preso os fios para poder pegar as garrinhas dos fios, que na ponta dos fios a gente pegou fio de garrinha de jacaré para prender a grafite bem aqui, a grafite 07. E aqui a gente colocou na tampa uma vela, no início do experimento, depois eu vou mostrar o vídeo depois, para você consumir o oxigênio. Porque, depois eu vou explicar mais ou menos, mas o oxigênio ele diminuiria a intensidade do brilho, o tempo do brilho, ele não impede o experimento, mas não é tanto eficiente. E aí aqui você vê que um está ligado no polo positivo, outro no polo negativo. Aqui a diferença de potencial a gente vai ajustando até achar, mas foi mais ou menos 6 volts, mais ou menos, no gerador de tensão, na tensão aplicada. E aqui a gente conseguiu ver o brilho por bastante razoavelmente tempo. Então, essa é uma montagem simples. Se quiser fazer com pilhas, também daria certo. Aí aqui eu já mostrei a foto do resultado. Foi um resultado particularmente eficiente. Custou quase 3 minutos, aproximadamente 3 minutos. Aqui, bem que essa parte aqui é onde é que tem a grafite. Aí aqui eu vou mostrar o vídeo. Ok, essa primeira parte é eu acendendo a vela e colocando para consumir todo o oxigênio lá dentro. Você vê que aí, toda essa queima de oxigênio é porque o oxigênio ele oxida muito fácil a grafite lá dentro. E aí acaba que diminui a longevidade do experimento quando você vai acender colocando uma diferença de potencial. Então, a gente cria esse estado de consumo de oxigênio. Aí, depois, quando começa aqui o experimento, já está sem oxigênio. E aqui, colocando a DDP correta, aí a gente vai ajustando a DDP e a gente consegue ver o brilho.
Aí você vê que a cor, ele tem uma cor amarelo, laranjado, que é bem característico de lâmpadas incandescentes. Você vê no experimento Thomas Edison, ele conseguiu um brilho mais ou menos dessa mesma característica. E aí a gente discutindo, o que a gente fez é uma lâmpada incandescente. Sim, porque o brilho característico dele foi realmente uma luminosidade, não é que pegou, queimou a grafite, realmente é uma luminosidade. E aí a cor do filamento, se a gente for, por exemplo, pegar. Eu passei um slide, né? Tá. A cor do filamento, ele consegue, pela cor do filamento, a gente consegue, esse gráfico do corpo negro, a gente consegue identificar a temperatura que foi atingida. E a temperatura ali atingida, mais ou menos dessa cor vermelho, alaranjada, ele está naquela, entre a temperatura, que é a temperatura da lâmpada incandescente comum, entre 2.000 kelvins e 3.000 kelvins. Essa associação da temperatura e do espectro de radiação é baseada na lei de Planck. Lei de Planck. Aqui, esse gráfico específico é do ponto de fusão de tungstênio, do tungstênio, porque a lâmpada incandescente comum é do tungstênio, mas a gente estava fazendo a comparação da lâmpada incandescente de tungstênio. Aqui também é um gráfico de espectro de radiação no corpo negro, e ele vai mostrar a questão da intensidade espectral. E aí, a temperatura, de acordo com essa lei, a temperatura, ele vai conseguir produzir uma luz, essa luz visível, no espectro contínuo. Mais amarelo, na faixa de 2.700 Kelvin, ou mais branco, acima de 3.000 kelvins. Então, a gente conseguiu verificar que ele tem uma cor correspondente de luz visível. A gente conseguiu 3 minutos. No experimento original do Thomas Edison, primeiro, ele conseguiu 45 horas. Só que aí ele usou um filamento de carbono. E aí, hoje em dia, os tipos de filamento, ou o gás que você coloca anteriormente no bulbo, ele vai aumentar a eficiência do processo em questão de... E também tem a questão da potência do brilho e o tempo que ele vai persistir. O nosso foram 3 minutos, mas já conseguiu demonstrar o experimento. E aí, começando a discussão, falar que teve umas certas dificuldades, por exemplo, na aplicação da DDP, eu falei que dá para fazer com pilha, porque é possível, mas eu tentei, não consegui. Talvez a forma como eu uni as pilhas, porque eu coloquei pilhas de 1,5 volts, e eu colocava elas na série, e não acendi. Eu vi até queimando um pouco a grafite, mas eu não consegui acender, então eu tive que colocar no gerador de tensão mesmo. E aí, teve o tempo também, poderia talvez ser maior. O que vocês acham que poderia aumentar o tempo nesse experimento específico? A gente colocou o grafite 07, eu tentei vários tipos de 07, porque a grafite, o tipo de grafite que você utiliza, tipo, a espessura, ele vai determinar o brilho, porque a grafite, ele é sobre a resistência, que eu falo que precisa de resistência. Então, a resistência, vocês lembram que tem a questão da forma em relação que ele é inversamente proporcional à área e diretamente proporcional ao comprimento. Então, se tem uma grafite, por exemplo, de 0,5, ele vai ter uma resistência menor. A uma grafite com maior 0,7 talvez seja melhor, mas se você colocar uma grafite muito grossa, vai precisar de muita, muita corrente. Então, assim, escolher o material teve a gente uma certa dificuldade, mais ou menos como mais ou menos não, né? Bem nada a ver, mas assim, Thomas Edison teve uma dificuldade para achar o material adequado para escolher qual o filamento correto, tipo assim, porque tem a ver com o tipo de material, com o tamanho, com a área, para você conseguir. Eu acho que a parte mais difícil de atingir esse experimento é conseguir isso aqui. E aí, o que vocês acharam? A gente teve uma certa dificuldade, mas o que vocês acham que podia ter melhorado ou diminuído a dificuldade do experimento? Bom, eu acho que... Pode falar. Pode falar. Tá. Eu acho que deveria ser um pouco mais padronizado, porque meio que cada um fez com um material diferente.
Então, acho que não houve essa padronização. Talvez o 07 seria daria um melhor resultado, falando assim em termos técnicos. Porém, às vezes o melhor resultado talvez não é o mais econômico, assim. Então, geralmente na indústria a gente pegar um material mais melhor, talvez não seja o mais econômico, o mais certo. Eu acho que a gente pegar o grafite 05 foi uma boa escolha, porque a gente teria que usar mais EDP e, Não, consequentemente, mais corrente para poder produzir a mesma intensidade de luz, né? não, mas a gente usou 07 mesmo. Aqui no início a gente estava usando dois grafites 07. Ah, tá. Aí eu tentei com o 05. O 05 ele quebra mais rápido, tipo a Sene, mas ele quebra muito rápido, então não Ah, tem tá, problema. entendi. Ah, não, então desconsidero o que eu falei. Não, não, mas mais ou menos é basicamente isso aí. É porque talvez às vezes a grafite 09 ia ser melhor também. Exatamente. E também eu vejo que as grafites têm, tipo, aquela característica, não sei se vocês lembram, que tem HB, 2B, vocês já viram? Aham. Sim, E É. aquilo lá, ele vai indicar a quantidade de carbono que É. tem e, tipo assim, se ele é mais duro ou mais macio. Aí eu É. fiquei perguntando se isso poderia alterar a... Porque, tipo, se tem uma característica, será que precisaria mais carbono? Eu fiquei me perguntando isso. Vocês acham que isso poderia alterar alguma coisa, assim, melhorar a eficiência? Porque olha, eu, particularmente, quando eu compro a grafite, eu não gosto daquela macia, né? Eu gosto daquela que parece muito carvão mesmo. E talvez essa com mais carvão, tipo assim, que seria um carvão mais puro mesmo, ele, tipo, seria uma eficiência melhor. Ou ele quebra mais rápido, tem muitas Às vezes questões também. às Mas, vezes de ele modo geral, utiliza mais maior energia. carbono é melhor. É. acho que cabe de teste mesmo, tipo, ver se ele mais puro, ele brilha mais, ele quebra mais fácil, se ele brilha por mais tempo. Acho que ou a gente olha na química mesmo desse material, ou a gente vai testando. Hum. É, agora, discussão. Bom, agora Ah, aqui a gente vai meio que retomar os experimentos e retomar as discussões. Algo que ficou para trás ou algo que poderia melhorar nos experimentos e tudo mais. Bom, eu vou começar falando da pilha, falando de alguns problemas que teve, principalmente com base nos materiais. Foi um pouco difícil conseguir todos os materiais, principalmente montar a pilha. Esse foi um problema recorrente, assim. Outro problema foi na hora da medição, que eu acho que tinha um cabinho desse de cobre que a gente estava ligando na protoboard, que ele não estava funcionando. Então foi um problema que a gente teve que solucionar ao longo do experimento. Mas apesar disso, correu tudo certo. Se mais alguém quiser retomar alguma discussão, algo do tipo, pode falar. Porque as nossas discussões, elas ficaram separadas em cada experimento. Então, quando a gente foi falando, a gente já foi dando os nossos pontos. Mas eu acho válido colocar que eu acho que todos esses experimentos, acho que uma coisa que mexe muito é porque são todos ao mesmo tempo. Então a gente tem que ficar meio que separado, concentre em um, concentre em outro. Isso, como são de pouco tempo de aula e é pressão do professor, então às vezes isso acaba te atrapalhando um pouquinho. Não é nem discutir, eu... mas eu queria Ah, só tá. comentar que eu acho muito interessante sobre o experimento da lâmpada incandescente, né? A aplicação de como, tipo, a resistência ela transforma energia em calor. Eu acho isso muito legal, tipo, que a gente usa até nos chuveiros aqui no Brasil, né? Para esquentar a água. É um resistor, tipo, aquecendo muito com corrente. Acho muito da hora isso. Só isso mesmo. Sim, o experimento que eu mais achei interessante também foi o da lâmpada, e eu acabei
pegando mais nessa parte. E assim, eu acho que esses experimentos, de um modo geral, eles estão nessa parte eletrostática, e são, então, mesmo que a gente tenha de nossas dificuldades, se você pensar bem, é um experimento simples, sabe? Dá para aplicar para criança, por exemplo, no colégio, sabe? Então, assim, é uma demonstração de como essa parte eletrostática ela pode ser facilmente visualizada e como ela é utilizada realmente, que nem o Gustavo acabou de falar, nas resistências elétricas dos chuveiros aqui, e ela é utilizada na questão em diversas aplicações atuais. Então, assim, eu acho assim, bastante proveitoso esse tipo de experimento. É simples, mas você consegue ver na prática coisas que talvez a gente tenha no dia a dia, mas a gente não consegue visualizar, entendeu? Eu acho que isso. Exatamente. Mais alguma discussão? Eu acho que agora a conclusão. Eu vou concluir aqui nossa apresentação. A gente pode concluir com todos os experimentos, com todas as discussões, que todos os resultados foram satisfatórios com base nas aulas teóricas e de eletromagnetismo e com base na teoria que o próprio professor de prática nos deu lá nas instruções. E a gente percebeu que os resultados foram satisfatórios. Com base nas discussões, cada experimento teve sua peculiaridade e dificuldade, como foi abordado. Porém, todos os experimentos tiveram êxito e foram concluídos com sucesso. Bom, é isso. Tem as referências. Onde é que eu paro?